Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de devocional. Eu quero refletir com vocês em um texto das Sagradas Escrituras que está em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, e o verso de número 5. Também vou abrir aqui. Gênesis 39, verso 5. Diz assim: Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Bem, esse texto aqui vai falar de José quando ele foi vendido para os ismaelitas, e aí ele foi parar na casa de Potifar, um egípcio chamado Potifar. E esse homem ele era muito importante no Egito, e José começou a trabalhar ali, e como nós vemos o texto, por causa de José, a casa de Potifar foi muito próspera, tanto dentro da casa dele, porque ele governava ali, ele era o mordomo da casa, então tanto dentro da casa dele, a administração da casa, como também no campo eram prósperos. Essa administração de José foi próspera tanto na casa como no campo. Então, consequentemente, a vida daquela família, tanto Potifar como sua esposa, todos aqueles que ali estavam, foram abençoados por conta da administração de José, um jovem que era temente a Deus. Aqui, José tinha por volta aí de 17 anos, mais ou menos. Então, muito jovem, José é muito jovem, e já tinha toda essa responsabilidade, e tudo que ele fazia, Deus era com ele. E ele não foi só próspero, José não foi só próspero. Aqui, nós vemos que José, antes ainda, ele já era abençoado no seu trabalho, quando ele ajudava o seu pai. Quando José já ajudava Jacó, seu pai Jacó, na administração com os seus irmãos, com o cuidado que ele tinha com as coisas do pai, ele também já era abençoado. Tanto que se levantou ali a inveja dos seus irmãos, a ira dos seus irmãos contra a vida de José, por esse e por outros fatores, mas José já era um jovem abençoado, um jovem fiel a Deus, obediente, e por conta dessas características de José, desses valores de José, ele era um jovem abençoado, um jovem próspero, que tinha uma liderança abençoada. E assim foi também na casa de Potifar. E muito mais, não só ali na casa de Potifar, mas olha só, mesmo que a mulher de Potifar armou para José, se você não conhece a história, dá uma lida nesse capítulo, mas para você que conhece, eu não vou aqui contar toda a história, mas enfim, quando a mulher de Potifar apronta arma para a vida de José, e aí quando chega Potifar e coloca José na cadeia, aí eu já estou no verso 20, olha só o que diz o verso 21, agora José na cadeia, olha só o que diz o verso 21. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Então José, ele foi um jovem não só abençoado na sua administração na casa, na casa do seu pai, né, na casa de Jacó, como também na casa de Potifar, agora como na condição de escravo, de servo, e também foi um jovem abençoado agora na prisão, em condição de preso, em condição de uma pessoa, um prisioneiro. Um jovem prisioneiro também ele era abençoado, inclusive começou a cuidar dos presos, começou a liderar os presos, ele era bem visto pelo carcereiro,
e por aquelas pessoas que estavam ali presas também. E depois que ele saiu da cadeia, aí nós vamos acompanhando aí o capítulo 40, 41, nós vamos ver que mesmo depois que ele saiu da cadeia, ele também se tornou um grande líder no Egito. E foi também muito próspero naquilo que ele fez no Egito. Enfim, independente do ambiente em que José estava, ele era próspero. Deus era com José na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão e junto a Faraó no palácio. Em todo o ambiente. Olha só, que são ambientes diferentes. Ele estava na casa de seu pai, no campo, na sua vida comum. Ele foi para a casa de um governador na condição de escravo, de servo. Depois foi para a cadeia, agora na condição de preso. E depois foi para junto do faraó, agora na condição de segundo líder do Egito. Ele estava abaixo do faraó. Ele também era um líder agora de todo o Egito. Então, mesmo desde a casa, desde sua casa até o Egito, ele foi bem sucedido. Em todo o lugar que ele passou, ele foi bem sucedido. Deus era com José. E o que eu quero colocar aqui é esse caráter que José tinha. Ele era um jovem fiel, um jovem temente. E ele era um jovem que, independente de onde ele estivesse, ele era aquele que servia, que trabalhava, que empreendia, que fazia. Ele, na condição de irmão mais novo na casa do seu pai, ele poderia não querer passar por aquilo que ele passou, por aquela humilhação com os seus irmãos. Ele poderia ficar mais tranquilo, porque ele era o mais novo. Ele era jovem. Ele poderia ficar ali mais tranquilo ou fazer outra coisa. Mas ele preferiu obedecer e ser fiel. E agora na casa de Potifar, como servo, ele poderia só fazer o que era pedido, o que era mandado. Servo não tem muitas opções. Escravo não tem muitas opções. Mas ele fez a diferença, mesmo nessas condições. Agora, muito mais, como prisioneiro. Prisioneiro não tem muitas opções. Mas mesmo como prisioneiro, ele fez a diferença. E agora, muito mais como o segundo homem do Egito, abaixo unicamente de Faraó. O segundo governador do Egito. Ele também, aí sim, muito mais agora, ele fez diferença. O que eu quero colocar aqui é que não é o ambiente que faz com que você seja uma bênção ou não, dê certo ou não. Não é o ambiente que faz você dar certo. Não é o ambiente que faz você dar errado. É o teu caráter. É o que você é, e não o que o ambiente é. O que faz você dar certo é o que está dentro de você, são os teus valores. É aquilo que você crê, é aquilo que você segue. Você pode estar num ambiente, um palácio. Você pode estar na cadeia. Você pode estar abaixo de ordens. Não importa. Você pode estar na sua casa, como José. Você pode estar na sua casa. Você pode estar na cadeia. Você pode estar no palácio. Não importa. O que vai dar certo não é o ambiente, é o seu caráter. É aquilo que você defende. É o seu posicionamento, a forma que você se posiciona diante dessas situações, desses ambientes. Então pense, reflita que você não depende do lugar para dar certo. Você não depende do ambiente para ser uma bênção.
Você só depende da tua fidelidade, da tua sinceridade, dos teus valores, da forma que você se posiciona diante do ambiente em que você está, seja no ambiente do lar, seja num trabalho, seja numa cadeia, seja num palácio, numa mansão, não importa. A forma em que você se posiciona é isso que vai definir se você vai ser bênção ou não. Espero que você olhe para essa palavra e veja em José um exemplo que ele foi ainda muito jovem, que também é uma coisa que deveríamos aqui notar, né? Não é a idade que faz de você também uma bênção. Você pode ser jovem e pode ser uma bênção. Você pode já ser de idade e pode ser uma bênção. Então não importa em que percurso, em que momento da vida você está agora. Pode ser jovem, pode ser de meia idade, pode ser já idoso, pode ter uma idade avançada, não importa, você pode ser uma bênção. José foi uma bênção ainda muito jovem na sua casa. José foi uma bênção na casa de Potifar, na cadeia, e depois, quando ele chega a Faraó, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos. E também ele foi uma bênção. Entende? Ele morreu com 120 anos e foi uma bênção. Então não importa a idade que você tem. Não importa o lugar que você está. Você pode ser uma bênção por aquilo que você é, aquilo que está dentro de você, pelos teus valores éticos, cristãos, os teus valores bíblicos. Você pode ser uma bênção. Não se deixe contaminar pelo ambiente que você está, mas faça a diferença aonde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus fale fortemente ao teu coração, e eu espero você em nossa próxima devocional. Deus te abençoe e até a próxima.